Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura é uma leitura bem famosa e diz assim: quem semeia pouco, colherá pouco, também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Bem, aqui é muito amplo esse semear, doar, dar com largueza. A primeira coisa que nós temos que dar para Deus é o tempo. Eu, nesses 6 meses, 8 meses, 7 meses, né? 7 meses que estou aqui, eu tenho visto, no geral, pessoas que estão na igreja há muitos anos, pastorais, que dão muito pouco tempo para a oração. Mas muito pouco tempo. Aliás, antes dos puxões de orelha, nem um terço rezava. E hoje, male, reza um terço às vezes todo dia. Male. Quanto mais tempo de igreja você tem, mais você tem que ter uma vida de oração longa, profunda. Porque senão, se você fica aqui mais ou menos, o capeta bate com força. Você tem que rezar, adoração mesmo, a visita ao Santíssimo. Poucos, quase ninguém, dos que estão na igreja. Eu não estou nem falando dos que estão fora. Essa mesquinhez do tempo, de dar o que sobra do tempo para Jesus, traz uma consequência espiritual grave para você, para a comunidade. Os frutos são fracos, ou nem tem. São árvores estéreis. Então, a primeira coisa que eu quero agora pedir é que vocês melhorem o tempo de oração. Urgentemente. Terço é para quem está começando. Pessoas que estão engajadas em pastorais têm que, no mínimo, rezar o rosário. No mínimo, meia hora de adoração. No mínimo, ler um pouco da Bíblia todo dia. Isso é o mínimo. E tentar ir à missa, né, diária, que é outra coisa também que eu notei. Muitos que começaram a missa diária, hoje não participam mais. Uma falta de perseverança nas decisões. Tudo bem, pode ser que um ou outro começou a trabalhar, mudou de horário no trabalho, isso acontece. Mas há uma inconstância no tempo. E aí, não adianta ficar participando de pastorais achando que Deus vai dar a graça para você. Não vai. A pastoral só tem sentido se você tem por trás uma vida de oração profunda. Gastar o tempo com Jesus. Depois, o tempo em família, que é outra coisa também que a gente vai notando. Chega em casa, vai para a televisão, vai para o celular, vai para o futebol. Não gasta o tempo em família. O tempo é necessário. Você tem que ter a capacidade de doar o seu tempo com qualidade para a esposa, para o esposo, para os filhos, em casa. Principalmente deixar pelo menos um terço para ser rezado em família.
uma palavra para ser meditado em família. Padre, mas hoje eu não dou conta mais. Reúne quem se adere e vai convidando, se tiver já grande, né? Aquele que não quer participar. Mas tem que ter um tempo também em família. Não chegar tarde do trabalho para gastar o tempo em família. Um tempo de qualidade em família. Com palavras boas que edificam. Dê a cada um conforme. Depois vem a parte financeira. Além do tempo, a oração, a doação. O desapego. Também quase ninguém era dizimista. Uma coisa absurda. Era raríssimas as pessoas dizimistas. Sim, eu ainda fico tentando entender como que alguém que participa de uma pastoral não reza, não é dizimista, é o que então? Que pastoral que é essa? Eu queria saber que coisa que sai dessa pastoral, a não ser ciúme, inveja, apego, socialzinho, clube de Rotary, né? Só para reunir, porque não tem fruto nenhum. A pessoa não reza, não dá o seu tempo e não dá parte da sua renda para Deus, né? Porque não é nada, não é dizimista, não reza o rosário, não reza o terço. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para a tua boa obra. Quem doa, quem é desapegado dos bens, mas eu não quero. Tem gente que fala assim, padre fica falando isso, eu quero ver se quando ele precisar do nosso dinheiro. Olha, se você não se converter, não precisa dar dinheiro para a igreja. Eu primeiro quero a sua conversão. Você está enganado comigo. Estou nem aí para o seu dinheiro. Nada. Pode queimar. Eu quero... Ah, mas por que o senhor fala de dízimo? Porque dízimo é um ato de fé. Só devolve dízimo quem tem fé. Então não devolve. Eu nunca vi pagão devolver dízimo. Nunca vi na história ricos, pelo menos, ricos então nem se fala. Até os ricos dentro da igreja não devolvem dízimo direito. É raro. Quem sustenta a igreja são pessoas humildes, mais classe pobre e média, convertidas, que têm um ato de fé. Eu nunca contei com dinheiro de pagão. Essa história de que eu vou... Aliás, quem não reza e não devolve o dízimo, se um dia tiver a oportunidade de doar algo para a igreja, eu acho que eu não perderia a oportunidade. Até porque a doação pode te ajudar a se converter mais. Mas se você não quiser, o problema é seu. Depois vai vir o julgamento. De tudo que você fez nesse mundo, quando você estiver estrupiado na cama, não servindo para nada, eu quero saber o que vai servir o acúmulo de bens que você teve. Para que vai servir? A não ser para te jogar no inferno. Ou você acha que você vai ficar para semente? Que você vai ficar aí saudávelzinho, de cabecinha erguida para sempre. Logo, logo você está de fralda. Acorda. Ninguém pensa, né? Todo mundo tapado. Anda aí como se fosse... Daqui a pouco está com a doençazinha aí, está estrupiado. E aí? Como é que você vai responder diante de Deus? Como? Se você só viveu para acumular. Só para juntar. Né? Deus é poderoso para acumular. Distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Quem doa, quem ajuda, né? A justiça permanece. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as sementes. Quanto mais nós somos generosos com Deus, no tempo, no dinheiro, em tudo, mais ele derrama graças e graças e graças. Aí sim, tem frutos de vida eterna. Aí sim as pastorais são vivas. Se todo mundo da pastoral está rezando, está adorando, está sendo generoso no dízimo, no ajudar os pobres. Interessante. Por que a igreja colocou justamente isso hoje? Porque quem é generoso no tempo e nos seus bens, acaba um dia ganhando a graça de dar a sua vida. São os mártires.
Papa Sisto II foi decapitado por celebrar um momento de proibição, perseguição de Valeriano. E o imperador lá na época, Valeriano, São Lourenço era diácono do Papa. Quando o Papa foi morto, eles chamaram o diácono e pediu para ele reunir todos os tesouros da igreja. E ele reuniu os pobres e levou. Isso deixou Valeriano muito irritado e mandou queimá-lo vivo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. A primeira morte é a morte de si mesmo. A pessoa que é autossuficiente, que pensa só em si mesmo, essa pessoa nunca cresce. Nunca. Então, a primeira morte é a morte da nossa vontade. Para vocês virem a missas de manhã, tem que morrer a vontade de ficar em casa, deitado. Para vocês tirarem um tempo para rezar o rosário, para vir no Santíssimo, tem que morrer o tempo para ficar numa televisão, numa rede social, ou conversando com a toca. A cada doação a Deus é uma morte para si mesmo. E essa morte gera vida. Essa morte gera vida. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Quem faz pouco caso da sua vida, não no sentido de maltratar a vida estéril, mas de dar a vida para Deus, de se consumir de amor. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Bem, se você pensa que você tem medo de um dia ser mártir, não se preocupe. Não é isso é um dom de Deus. A nossa parte é doar o tempo e o dinheiro. O tempo e os bens. Desapegar dos bens e o tempo. Se você vai doando isso para Deus, primeiro ele vai te semear muitas graças. Vai salvar seu filho que está nas drogas, vai tirar seu marido do adultério. Agora, olha, quem avisa amigo ficar na igreja, participando de pastoral, sem doar a vida, o tempo, para uma vida de oração profunda e a caridade no dízimo e os pobres, é dar a cara para o capeta bater. E vai te bater mais do que quem está lá fora. Olha o que eu estou dizendo. Você vai apanhar muito mais do que quem está lá fora. Oxalá fosseis quente. Oxalá fosseis frio. Os mornos eu vomito. Quem está na igreja tem que rezar. Quem está na igreja tem que ser caridoso. Isso não tem mais. Quem semeia, mais uma vez, quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Dá, doar-se. O pai se doa ao filho, o filho se doa ao pai. Nós doamos o tempo, tudo que nós temos para Deus, para a igreja. E ele retribui com muitas bênçãos do alto. Agora, o contrário é triste. Triste. E nós temos aí São José, Nossa Senhora, para nos ajudar. Logo, nós vamos preparar a consagração a Nossa Senhora na paróquia, que também eu acho que não tem muito aqui, né? Não tem hábito de consagração a Nossa Senhora aqui. Nós vamos fazer a preparação para consagrar a Nossa Senhora e, em seguida, ano que vem, a preparação, a consagração a São José. E depois, eu vou trazer uns monges para preparar, consagrar o anjo da guarda. Nós vamos botar esse capeta para o inferno. Porque aqui precisa ser purificado. Nós precisamos de cristão de verdade. Que bota a mão na massa, que reza, que está de joelho, com o rosário na mão. Já vou dizer. O terço tem que estar no seu bolso. Você vai rezar o terço em qualquer situação de tempo livre. Durante o dia, pega o terço do bolso. Não pode estar na bolsa em casa ou na gaveta.
todo cristão tem que ter um terço no bolso. Se puder ter também um crucifixo, ótimo. Que Nossa Senhora e São José interceda por nós. Amém.